A nossa entrevistada de hoje aqui no BCTV é a médica clínica Marcela Crozara, que é diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia. Ela vem falar sobre a alta incidência do câncer no intestino, uma das doenças que mais está matando brasileiros, inclusive de pessoas jovens. Marcela é graduada pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e tem também residência em Oncologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela é também coordenadora do Centro de Oncologia do Hospital DF-Star, da Rede D'Or. Então, eu não sei se eu já falei que ela é da Sociedade Brasileira de Oncologia, né? Acho que já falei, sim. Bom, Sociedade Brasileira de Oncologia, ela é diretora lá. Bom, doutora Marcela Crozara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Boa doutora noite, Marcela. boa noite, doutora. Bom, doutora, esse mês, né, que é o mês de Março Azul, que é o do Março Azul, que tem o objetivo, né, de estimular a população a se prevenir e realizar exames preventivos, no meu caso dos cânceres do intestino. Afinal, quem tem que fazer esses exames, doutora, aí, né, precocemente, e qual a idade que as pessoas têm que procurar no médico para começar esse processo? Então, realmente, em março, é o nosso mês da conscientização do câncer coloretal, né? Ah, Que é um coloretal, câncer sim. muito incidente, né? A última estimativa que a gente tem do INCA, foi publicada esse ano, é que ele é a segunda neoplasia mais incidente em homens e mulheres, né? Então, assim, muito importante que a gente converse sobre esse tema. E ele é um câncer prevenível, né? É, o março, a gente chama março azul marinho, tá? Por que que a Uhum, gente comemora em março, né? Esse mês todo a gente tem esse mês de conscientização, porque agora, dia 27 de março, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal, tá? Então, esse é o uhum, mês que a gente faz campanhas, e conscientiza a população que todas as uhum, pessoas acima de 45 anos, elas devem fazer os seus exames de rastreamento, né? uhum, O que se recomenda no Brasil é que se faça sangue oculto nas fezes, que é um exame de amostra de fezes, ou a sim, colonoscopia, que é o exame mais invasivo. uhum. Todo mundo tem E medo isso é dele. recomendado para quem não tem sintoma, tá? É um exame de rastreamento. Assim como mamografia é recomendado para as mulheres, esses exames são recomendados para homens e mulheres, porque esse câncer ele é incidente em homens e mulheres. Porque, aliás, esse colonoscopia eu já fiz umas duas, três vezes, mas é um exame que todo mundo tem Parabéns! medo de fazer, né? As pessoas ficam, mas esse exame é difícil. É que ele tem preparo que é muito mais intenso ali, mas é só ter calma, paciência que você faz tudo bem, né? Dá tudo certo. Esse é um grande desafio, né? Porque ele é um exame invasivo. A Isso. pesquisa de sangue oculto nas fezes não é um exame invasivo, ele é uma amostra de fezes que a pessoa coleta Uhum, e é no laboratório é pesquisado presença de sangue. Se vier uhum, positiva, é indicada a colonoscopia. A uhum, colonoscopia é um exame invasivo, o médico entra com uma câmera e vê todo o intestino, mas ele é tão importante, ele exige um preparo realmente, ele exige sedação, mas ele é um exame tão importante porque eu falo que ele é um exame preventivo e terapêutico, tá? Ele é preventivo porque você consegue tratar lesões pré-câncer, tá? Que são os pólipos. Então, você detectando alterações no intestino, você já trata, impede que isso se transforme num câncer no futuro. é, Se a gente for porque, pensar de tudo que a gente faz de prevenção, é o único exame que consegue fazer isso, né? Mamografia é por- uma imagem só, ela não consegue tirar o nódulo da mama. porque, porque como ele já está com o canudinho que vai até o intestino, eu já fiz isso. Ele vai lá com a pinça e tira lá, né, No os mesmo pólipos, momento. né? Uhum. Aconteceu isso comigo. O médico falou assim, ó, tirei uns pólipos aí, mas fica tranquilo que é tudo bem. Então, fiquei, mas aí a gente sempre está procurando fazer. Agora, doutora, realmente eu tinha posto aqui nas minhas perguntas, eu ia falar do colo retal, porque intestino e colo retal, né, que é a Uhum. preocupação.
Amigos nossos, é até recente agora, uma amiga que perdeu o primo dela com câncer no colo retal, tinha 40 anos, né? Eu acho assim muito jovem para isso e tinha posses, não era uma pessoa que não se cuidava, tal. Como é que acontece isso assim mesmo? A pessoa que tem acesso a toda uma medicina preventiva e acaba fazendo isso que leva ao óbito. Ele não fez esses levantamentos precoces, exames precoces que a senhora recomenda? Esse é um desafio. Existe uma recomendação que as pessoas comecem a fazer os exames de rastreamento com 50 anos formalmente. A sociedade americana já mudou essa idade para 45 anos, porque a gente tem visto, isso tem sido debate entre especialistas, cada vez mais pacientes muito jovens com o diagnóstico de câncer de intestino, tá? A gente fala intestino Uhum, como um todo, a gente tem intestino fino e intestino grosso, tá? O mais comum é o câncer do intestino grosso, que é o cólon e reto. Reto é a porção final do intestino grosso, tá? Tem esse nome uhum, diferente, por isso que a gente fala colo retal. Mas o que a gente tem visto é cada vez mais pacientes mais jovens, e às vezes, por ser jovem, se perde um pouco a oportunidade de diagnóstico, porque, não, você é muito jovem, deve ser alguma intolerância alimentar, né? Já vi paciente com sangue nas fezes e ele mesmo colocou na cabeça que era uma hemorroida, não procurou ajuda, e aí depois, quando começa a acentuar o sintoma que ele vai procurar, né? Isso acontece. Já vi pacientes com alterações de hábito intestinais importantes sendo tratados como intolerância alimentar. Ah, isso é intolerância à lactose, sem fazer teste, sem passar com especialista. Então, quando é mais jovem, às vezes a gente acaba classificando esses pacientes em alguns sintomas, achando que são coisas benignas e perde, às vezes, a chance do diagnóstico. Eu mesma perfeito. tive, quando morava em São Paulo, até, Germano, eu tive um sangramento, assim, do nada. Fui para o hospital, né? Eu tinha 28 anos e fui Uhum, submetida a uma colonoscopia e tinha realmente pólipos. Graças a Deus eram benignos, mas é exatamente como a doutora falou. Naquele momento, foram retirados, né? E depois eu fiz mais duas vezes, agora até que fazer de novo, mas eu já fiz mais duas vezes, estava tudo limpo, perfeito. Quer dizer, graças exatamente a essa colonoscopia, com 28 anos. É, é muito uhum. importante, né? Que os mais jovens fiquem atentos mesmo. Doutora Com Marcela, você. o SUS já oferece esses exames de graça, né? Pois os casos de câncer de intestino triplicaram na última década no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Os dados mostram ainda que tanto os exames de sangue oculto nas fezes, assim como as colonoscopias, também cresceram muito na rede pública. Esses são os exames mais procurados, mais pedidos, ou a procura por ressonâncias magnéticas e outros também é muito grande? Ou esses ganham, assim? Para rastreamento, a indicação são esses dois exames, tá? Lembrando que o sangue oculto é um exame bem simples, que você tem uma capacidade de fazer para uma população grande, né? Ele é bem mais disponível. A colonoscopia, por exigir sedação, preparo, existe uma alimentação maior de quantidade de exames que você consegue fazer no dia. Exames de imagem, eles não são ideais para diagnóstico, tá? Eles são exames que a gente pede depois do diagnóstico. Ah, fez uma colonoscopia, identificou um câncer no intestino. Próximo passo, a gente pede exames de imagem para entender a extensão, se essa doença é localizada no intestino, se tem outros focos fora do intestino, tá? Então, os exames de imagem são muito mais para nos auxiliar pós-diagnóstico, para rastreamento é colono e sangue oculto nas fezes. Certo. Agora, por que esse tipo de câncer, doutora, está crescendo tanto? Ele acontece em razão da má alimentação, por causa da ingestão de bebidas alcoólicas, poluição do meio ambiente, excesso de cigarro, por exemplo, ou, na verdade, não se diagnosticava tanto como se diagnostica agora? Eu acho que são as duas coisas, tá? Mas esse é um câncer muito relacionado a hábito de vida e hábito alimentar, tá? A gente tem falado muito sobre o combate à obesidade, como a obesidade aumenta o risco de vários tipos de câncer, e o câncer de cólon é um deles, tá?
Sedentarismo também aumenta muito o risco de câncer de cólon. Tabagismo, etilismo. E outra coisa que também é muito frequente no Brasil é a ingesta de carne vermelha, né? A gente tem um hábito de ingestão de carne vermelha muito alto, né? A gente praticamente ingere todos os dias, né? E a gente sabe que a alta ingesta de carne vermelha também aumenta a incidência desses cânceres. Outro dado alimentar são os alimentos ultraprocessados, que têm aumentado muito na dieta do brasileiro, né? Com conservantes, corantes, também são fatores que aumentam muito o risco desse câncer. Agora, doutora, ainda Uhum. dentro dessa pergunta, o que que é mais prejudicial para o estômago e para o intestino? O que que é mais, assim, o que que é pior de tudo? É a bebida? Todos esses fatores têm pesos negativos, tá? Obesidade aumenta muito a incidência, ingesta de carne vermelha e ultraprocessados, todos eles têm um peso. E, em geral, os hábitos são conjuntos, né? Ele é obeso e come muita carne vermelha e come muito E ultraprocessado. fuma, e Em geral, a bebe, pessoa se expõe a vários fatores. Então, nem sempre a gente consegue culpar um fator único, né? Teve um estudo recente como atividade física, né? Então, assim, combateu, a gente fala muito em atividade física hoje em dia, muito mais, mas combater o sedentarismo faz parte da prática da oncologia hoje em dia, tá? Seja para prevenir, seja para melhorar os resultados do tratamento, seja para diminuir a chance de recaída. E saiu recentemente um estudo falando o que é melhor, você ter algum hábito de beber bebida alcoólica, não alcoolismo, né? E fazer exercício ou não beber e ser sedentário. O risco em quem é sedentário foi pior, né? Então, Uhum. assim, a atividade física, eu realmente acho que cada vez mais os estudos vão mostrar o fator protetor dela. Por mais que a pessoa se exponha a outros riscos, e viver a gente se expõe, né, o tempo inteiro. Tem conversa sobre plástico, sobre uma série de coisas que a gente está se expondo, às vezes sem nem saber, né? Uhum. Mas eu acho que a atividade física é algo que está disponível para todos, né? Hoje em dia você faz em qualquer lugar, caminhada, corrida, bicicleta, e isso impacta muito a incidência das neoplasias, tá? Acho que a gente tem que cada vez mais divulgar, tá, o que a gente pode principalmente fazer para diminuir esse risco, né? Tá bom. Doutora, a gente foi conversando e eu deixei passar aqui uns dados que eu considerei importantes, quando a senhora falou do sangue oculto, etc, etc, que a gente tem um balanço, que a senhora deve conhecer até mais que eu, né? Porque a senhora é da Sociedade Brasileira de Uhum. Oncologia. Mas eu tenho uns dados aqui que talvez interessem para o nosso público, né? Que é sobre esses exames que estão sendo feitos aí. Entre 2016 e 2025, esses exames de sangue oculto nas fezes passaram de 1.100.000, né, para 3.300.000, né, e um crescimento de quase 190%, quer dizer, em 10 anos. Né. Já as colonoscopias saltaram de 261.000 para 639.000, né, que também é um avanço de 145%. Né. A senhora acha, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, esse cenário está diretamente ligado a essas campanhas que a gente está vendo agora, do Março Azul e tal, né, e outras tantas, né? A senhora acha que essas campanhas são responsáveis por aumento desses exames e também na mudança de atitude das pessoas, né, que agora procuram mais se prevenir, procuram andar, como a senhora falou, fazer exercício, melhorar a alimentação. A senhora acha que essas campanhas ajudam na conscientização? Com certeza, né? Acho que a gente nos últimos anos passa a falar mais, né, sobre esses diagnósticos. Câncer sempre foi um tabu, né? Muitas pessoas não Sim. queriam nem ouvir a palavra e tudo começou pelo câncer de mama, as campanhas de câncer de mama, depois câncer de próstata, e aí a gente começa agora a falar em outros cânceres que também são super incidentes e que muitas vezes eram esquecidos, e o câncer de cólon é um deles. Eu canso de ver pacientes com 70 anos que chegam no meu consultório e nunca fizeram uma colonoscopia, né? Então, eu acho que Uhum. a informação hoje em dia é maior, né, sobre
E Uhum. isso, as campanhas ajudam muito. Nesse mês, existe uma campanha no Brasil inteiro oferecendo exames de colonoscopia, né? Várias Uhum. iniciativas pequenas, mas que quando a gente soma todas elas, a gente faz grande diferença no país, né? Acho que tem um Uhum. maior olhar das autoridades também, né? Você viu, a gente melhorou o oferecimento, ainda é muito pouco perto da nossa população, né? A gente tem que ainda melhorar muito esses números, mas não tenho dúvida que nós estamos melhorando e a ideia é crescer nisso, né? Conscientizando Uhum. e tirando um pouco do bloqueio que às vezes as pessoas têm medo, têm receio do exame, têm Uhum. preconceito com o exame, né? Mas é um trabalho contínuo. Doutora, eu sei que a senhora é especialista, né, em, em câncer do intestino, colo retal, etc. Mas é evidente que hoje o- os cânceres, como a senhora falou, já não é mais aquele tabu, né? Antigamente o médico nem falava para o paciente que ele estava com câncer, né? Ele ficava, rodeava, chamava a família, o doente nem sabia que ele estava assim, né? E ficava aquele jogo de empurra, não tinha tratamento, muitos casos. A pessoa acabava falecendo e, né, muitas vezes nem sabia do que tinha ali, sei lá. Hoje em dia, a medicina, a ciência, etc., ela avançou muito em tratamentos de todos os tipos de câncer, né? Eu falo desde de pulmão, sei lá, a pescoço, a garganta, vários outros tipos de câncer, mama, como a senhora falou, que era o câncer que mais atingia as mulheres, né? Que mais matava. Hoje é até mais difícil da mulher morrer por isso, né? Porque ela vai lá, tira a mama, faz a- como é que é? Como é que chama Mastectomia. isso? Mastectomia. E daí também se submete a tratamentos que funcionam muito bem, né? Tem a quimioterapia, tem a radioterapia e tal. Então você vê hoje as pessoas têm muito mais recursos técnicos e tecnológicos para combater esses vários tipos de câncer, né? Como é que a senhora acha? Porque a gente hoje sempre vira e mexe, estamos numa luta da medicina, da saúde contra as pessoas que são contra a ciência, né? A gente acabou de ver recentemente até aí alguns governantes nessa área, né, que eram contra a vacina, que eram contra os tratamentos, como de um modo geral. O senhor acha que a ciência avançou de tal forma que hoje é, é, é muito mais avançada e dá muito mais possibilidades de sobrevida para as pessoas? Não tenho dúvida, tá? Nós tivemos, assim, nos últimos 10 anos, grandes avanços em tratamento. Câncer sempre foi realmente um tabu para a gente conversar, para a gente falar sobre tratamento, sobre cura, né? E hoje, Uhum. os avanços permitiram a gente curar pacientes que antes a gente não curava, né? Uhum. Antes era o paciente tinha que ser diagnosticado com uma doença inicial, senão ele não tinha chance. E hoje em dia, mesmo em doença avançada, em alguns casos, a gente já fala em cura, sim. Os tratamentos melhoraram também. Eu falo muito isso com os pacientes, porque às vezes os pacientes têm uma ideia de filme das pessoas passando muito mal durante o tratamento, ou eles têm experiências passadas. Ah, minha avó tratou há 20, 30 anos atrás. E eu falo, mas Uhum. mudou, mudou. Os pacientes hoje tratam e conseguem trabalhar, conseguem viajar, conseguem ter vida social, porque os tratamentos Uhum. também melhoraram. A qualidade de vida do paciente é muito melhor no seu tratamento. E a gente tem muitas armas, né? Não é mais só quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, radioterapia, terapias ablativas. Então, assim, o nosso arsenal terapêutico é muito mais amplo. E o oncologista, ele é o especialista que estuda o tratamento do câncer como um todo. Então, eu sempre falo para o paciente que a gente faz um planejamento pensando em todas as armas e todos os especialistas que a gente pode contar nessa jornada para dar o melhor tratamento para o paciente. E com certeza nós estamos dando. A mudança é drástica, ainda bem. Perfe- Perfeito. Inclusive, doutora Marcela, realmente é um mérito, né, muito grande dos médicos. Esse movimento em que as pessoas procuram o tratamento logo que a doença surge é fruto do trabalho de autoridades e entidades médicas que organizam mutirões, iluminam prédios, levam a mensagem de prevenção para as escolas, para as ruas e para as unidades de saúde, né? É um movimento Com muito forte. certeza. E isso muda toda a condução, né, do caso, porque às vezes quando o paciente demora muito para chegar no especialista,
Em câncer, tempo é tratamento e é cura, né? Então, quanto antes ele tiver acesso a esse tratamento e iniciar o seu plano de tratamento, a gente consegue melhores resultados, não tenho dúvida. Agora, doutora, Uhum. casos de pessoas famosas, né, como a Preta Gil, também ajudam a levar o tema para o dia a dia. A trajetória, né, da cantora, por exemplo, né, que divulgou o diagnóstico em 2023, coincide com um crescimento de 18% nos exames de sangue oculto, e de 23% nas colonoscopias no SUS. Isso ajuda a conscientizar as pessoas sobre um tema tão difícil para as famílias? Toda vez que a gente tem um diagnóstico de algum famoso, né, pessoas muito populares, a população entende que aquele diagnóstico não está tão distante dela, né? Que aquele câncer ele pode acontecer em todo mundo, porque às vezes tem-se a ideia de que os famosos são blindados, né? De, eles não têm nada, a vida deles é perfeita, eles não enfrentam nenhuma dificuldade. O Instagram, né? Essa vida instagramável. E quando a gente tem uma pessoa dessa que tem tudo, acessa a tudo, né? E tem uma vida perfeita e tem um diagnóstico desse, a população reflete, poxa, o risco é real para todos, né? Então eu preciso cuidar de mim também, né? Então, assim, com certeza essas pessoas famosas impactam muito nesses testes e na conscientização da população. A gente tem trazido cada vez mais as pessoas para a sociedade, né, brasileira para que nos ajudem nessa divulgação. Cada vez mais a gente envolve mais pessoas, mais entidades, políticos, para que a gente consiga penetrar em mais grupos e mais pessoas e mostre para as pessoas que todos estamos sob esse risco, né? Então, não está É. longe da gente esse diagnóstico. A estimativa é que uma em cada 30 pessoas no Brasil vão ter câncer de intestino. Então, assim, não é. Oxe, Num grupo de 30 pessoas vai ter uma, né? oxe, Então, é nossa, importantíssimo. perfeito. E aí, Germano? Acho que é com você, não é? Bom, mas se quiser Então, eu posso entrar aqui. segundo o INCA, aqui no Rio, doutora Marcela, a expectativa é que as mortes prematuras por câncer de intestino vão aumentar até 2030, devido ao envelhecimento da população, né? Ao diagnóstico tardio e também à baixa cobertura de exames de rastreamento. A gente não tem como evitar esse quadro terrível? Como é uma neoplasia muito incidente, né? E toda, se a gente for comparar a última estimativa do INCA, que foi 2024, para 2026, a incidência aumentou, né? Ela não era a segunda neoplasia mais frequente em homens e mulheres na estimativa anterior e passou a ser. Então, acho que a gente vai ter mais diagnósticos. Infelizmente, ainda a nossa cobertura de rastreamento, não só no público quanto no privado, ela é abaixo do que se gostaria. A gente fala que o médico, o clínico da mulher é o ginecologista, o clínico do homem costuma ser o urologista, né? Então, essas Uhum, duas é. especialidades, a gente tem agido muito com eles, porque muitas vezes são eles que vão ter a chance de pedir uma colonoscopia para o paciente. Verdade. Cardiologista também, mas os cardios já fazem bastante também, mas nem sempre as pessoas passam em cardiologista regularmente, só quando tem algum risco, né? O que não é, não deveria ser. É, Mas ainda a gente precisaria fazer mais rastreamento para ter diagnóstico mais precoce. O diagnóstico tardio, a doença já avançada, a metastática, ela não é incurável, mas a chance de cura é menor. E esses pacientes acabam morrendo pela doença, né? Então, em estágios avançados, a doença é letal. Então, é muito importante que a gente atue realmente em diagnóstico precoce e prevenção. certo. Doutora, então, a gente está quase encerrando nossa entrevista com a senhora, em função até do tempo, né? Porque a senhora também deve ter outras coisas para fazer, como médica oncologista, sempre é muito procurada, né? Doutora, essa doença é uma coisa que preocupa muito a população, de modo geral, né? E agora, quais são os sinais que, quando o paciente contrai uma doença, os sinais, quais são, quando ele deve procurar realmente o médico, encarar esse tratamento com mais seriedade, né? E gostaria de saber que a senhora acha, qual é a chance, assim, de uma pessoa ser curada quando faz o tratamento adequado, recomendado.
Então, é importante que a gente fale sobre os sinais de alerta, né? É, esse câncer, ele pode ser silencioso, tá? Muitas vezes ele não dá sintomas, por isso que a gente fala em rastreamento. Rastreamento, a gente está falando alguém que é assintomático e vai fazer um exame de procurar alguma coisa ainda muito inicial. Mas quando a gente fala em sintomas, o que são sinais de alerta? Alterações de hábito intestinal. Ah, eu sempre fui constipada, meu intestino está mais solto. Ou Aham, meu intestino foi sempre de funcionar todo dia, agora eu estou ficando 2, 3, 4 dias sem evacuar. Isso é uma alteração de hábito intestinal. uhum, Sangramento nas fezes. Pode ser hemorroida? Pode, mas pólipo, como, né, você mesmo falou que teve, pólipo pode sangrar e câncer também pode sangrar. Então, observar as fezes. Eu sei que a Preta Gil falava muito sobre isso, né? Sobre observar como está a forma das fezes, porque um primeiro sinal, muitas vezes, é a forma das fezes mudar. As fezes ficarem em fita, bem fininha, né? Porque quando o câncer cresce dentro do intestino, o intestino é um túnel. Ele torna a luz desse túnel menor e às vezes as fezes, para conseguir passar, elas se deformam, né? Não é aquela formato habitual, né? Então, isso é muito uhum, importante. Mudança da forma das fezes também. Dores abdominais muito frequentes, que não melhoram com analgésicos comuns, são sinais. Anemia, faz parte da investigação de anemia fazer endoscopia e colonoscopia para os pacientes, porque pode ter alguma alteração no estômago ou no intestino que leve à anemia. Então, anemia também é outro. Perda de peso não motivada. Não estou fazendo nenhum regime, não estou usando Monjauro e estou perdendo peso, né? Tá estranho, uhum, estou perdendo peso e comendo normal. Então, isso também é outro sinal de alerta. Eu falo que a gente tem que estar muito atento ao nosso corpo. A gente sempre funcionou de um jeito, mudou alguma coisa? Tá estranho, né? Vou pedir uhum, alguma opinião, porque às vezes é numa mudança de detalhe, e a Preta Gil fala que já tinha notado que as fezes estavam mudadas, e que ela, às vezes você fica até com receio, né, com vergonha de falar sobre isso. Poxa, que estranho, será que alguém vai me levar a sério se eu falar que as minhas fezes estão em fita? Mas falem, uhum. porque isso pode mudar. Pode ser a única chance que você tem de se curar de um câncer desse, né? Então, quanto antes se diagnostica, a gente tem a maior chance de cura, eu não tenho dúvida disso. Hoje em dia, a cirurgia, avançaram muito as cirurgias de intestino. Muitas vezes em cirurgias de intestino, os pacientes precisam ficar com aquela bolsinha de colostomia, né? Que também é um tabu. Uhum, Mas não, uhum. cada vez mais, você diagnosticando mais precoce, a chance de precisar da bolsinha é menor, né? Então, também é outra coisa que você deixa menos sequelas. Perfeito, doutora. Bom, então encerramos aqui a entrevista com a doutora Marcela Crozara, que é diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia. Agradeço muito a sua atenção aqui com o BCTV. Obrigado e obrigada, Agradeço senhora. e parabenizo pelo espaço, por a gente estar falando de um tema tão importante. Tenho certeza que vocês também estão contribuindo para alguns exames serem feitos essa semana e Com- nesse próximo mês, com certeza. Inclusive Obrigada, com a doutora senhora Marcela. podendo voltar sempre que a senhora tiver novidades, pode nos acionar aqui, porque a sua assessoria, a Gisele Vitória, uma jornalista que trabalhou comigo, trabalhou com a Adriana, no Globo, na Isto É. Então a gente é super amigo há muitos anos, tá? Uns 20 anos mais. Então, sempre que precisar, a senhora nos acionar aqui, que estamos aqui à E sua estou à disposição. Obrigado. disposição. Sempre que é para promover saúde, conte comigo. Boa noite, então, doutora.